寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês são tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora, beleza? E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos das outras teorias, beleza? Então, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos ao vídeo. E hoje, como vocês estão vendo, a teoria é: e se o Camboja ainda fosse uma república? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, como todo mundo, né, para quem não sabe ou para quem é novo aí no canal, esse quadro de teorias ele funciona com embasamento na realidade. Eu pego fatos que poderiam ter acontecido e moldo ele também de um modo plausível, assim para que nós tenhamos, né, as nossas teorias. Afinal, se também não fosse válido isso, não ia ter para que ter esse quadro, beleza? E também, para quem não sabe, eu sempre pego os três eventos, os três principais eventos que aconteceram mundialmente: a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Só que nesse caso é um caso um tanto quanto peculiar. O porquê? Porque o Camboja ele não teve, né, as duas primeiras guerras. E eu digo, e como assim Camboja não teve as duas primeiras guerras? Bem, oficialmente falando, o Khmer, o Império Khmer, República Khmer, enfim, nunca participaram das duas primeiras guerras, sendo eles mesmos, porque eles eram colônia francesa. Então eles não lutaram em nome deles, eles lutaram em nome da França, tá? Só explicando isso e deixando bem claro. E já na Guerra Fria, bem, o Camboja ele foi uma república. Sim, ele foi uma república, hoje em dia ele é uma monarquia, só que ele foi uma república durante toda a Guerra Fria. Mas relaxa que tem um ponto crucial aí na história que virou a chavinha aí para a monarquia, e é aí que nós vamos alterar, beleza? Então, só deixando vocês contextualizados, vamos lá. De 1968 até 1975 aconteceu a Guerra Civil Cambojana. Só que em 1970 o general Non Law ele tomou o poder e tirou o monarca do trono, e ele criou a República Khmer, e ele sendo o líder, sendo o chefe ali do país, de 1970 a 1975. De 1975 a 1979, o que tivemos, quem é mais velho no canal vai saber, o Khmer Vermelho. Tenho diversos vídeos sobre. O Khmer Vermelho, e bem, creio, né, que não precisa de explicações, ele ainda não era uma monarquia, não deixou de ser uma monarquia, e de 1975 a 1979 tivemos o Khmer Vermelho. Depois de 1979 até 1989, tivemos a República Popular Democrática do Camboja. Eita, nomezinho longo. E de 1989, finalzinho, né, vai basicamente 1990 até 1992/1993, tivemos o Estado do Camboja. Nossa, eita, paísinho complicado, mas vamos prosseguir. E a partir dali, de 1993 para frente, o Camboja foi voltando a ser uma monarquia. Até 1998 a monarquia já está estabelecida ali de fato no país, e a bandeira ter voltado à bandeira antiga, né, que era a bandeira do Reino do Camboja. E aí estamos aí com uma monarquia que ninguém liga. Então nós vamos retroceder até 1990, que foi o Estado do Camboja.
E nesse estado do Camboja aconteceu vários referendos ali, porque eles já estavam numa transição, tipo, nem comunista, nem direita republicana. Eles estavam ali numa transição para a monarquia. Só que até então era um único partido, eles tinham duas cores eles tinham três cores na bandeira, vermelho, azul e dourado, com Angkor Wat sendo dourado, então já dando uma representação de que aquilo ali já não era mais um país comunista, ou então aquele comunismo ferrenho, aquela esquerda ferrenha mesmo. Mas ainda assim era uma ditadura, era um país de um único partido. Então, a partir daí começa a nossa teoria. O porquê? Porque em vez de nós deixarmos o Camboja do modo que está, vamos fazer algumas alterações. Então tá, vamos trabalhar na redemocratização do país. Vamos supor que de 1990 até 1993 não teve nenhum tipo de acordo com o monarca e para não ficar ruim para ele preferiu abandonar o Camboja e viver no exílio mesmo e que se dane. Então, vamos manter o estado do Camboja por mais um tempo com essa mesma bandeira aí que eu mostrei ali agora há pouco, enquanto eu a descrevia. Ok, como é que seria essa fasezinha aí do estado do Camboja para essa transição para a redemocratização do país? Eu acredito que seriam períodos turbulentos. O porquê? Porque já que seria basicamente uma república e como o próprio nome diz, o estado do Camboja, ele não especifica, né, se pertencia a um partido, o que na minha opinião nenhum país deve pertencer a um partido, e sim as pessoas, mas enfim. Eu acredito que ainda assim ocorreria alguns episódios de violência. O porquê? Bem, tivemos ali diversos exemplos ali no Camboja e no mundo inteiro de que um único partido não dá muito certo na sua maioria das vezes. Então, o que aconteceria? Bem, o cara ali que estava no poder ali no estado do Camboja, ele com toda certeza não iria querer largar o poder. Então, o mais provável que fosse acontecer era o quê? Os militares tomarem o poder. Sim, um outro golpe de Estado. Só que chamaríamos dessa vez de intervenção militar, tá? Não, de certa forma, uma ditadura militar, e sim uma intervenção militar usando a bandeira da República Khmer estabelecida pelo Lon Nol, que eu vou mostrar aí, esta bandeira aí que vocês estão vendo. Vamos supor que eles comecem a ficar demais no poder até 1996, 1997. Então, como é que seriam as relações? Bem, eles procurariam alguns políticos, principalmente os que estiveram em exílio, né, durante o período do Khmer Vermelho e da República Popular do Camboja, para tentar restaurar e criar um governo safe. E como é que seria esse governo democrático? Bem, o Camboja ele não poderia ter um alinhamento, ele não poderia ser um país totalmente fechado para o Ocidente, muito menos para o Oriente e muito menos para os dois. Então, eu acredito que o Camboja sim, ele teria que ter uma reabertura um tanto quanto rápida, o que poderia, de certa forma, acabar gerando alguns problemas, né? Principalmente alguns problemas que não devem ser vistos, né? Aqueles tipos de problemas ali que envolvem exército e governos, né? Que nós já sabemos quais são. Isso ia pegar muito mal para o exército e também ia pegar muito mal pro governo anterior, lá do estado do Camboja. Cara, isso seria uma decisão difícil, por quê? Porque convenhamos, né, que para uma redemocratização acontecer e para um político ter partido, ter voto, ele vai ter que queimar o outro. E com isso eles vão jogar tudo o que aconteceu no ventilador e com toda certeza isso ia dar um Merlin daqueles
vamos supor que esse problema seja só interno, o que seria feito para eles resolverem o problema externo e serem reconhecidos como uma república? Vamos lá, os primeiros passos seriam pedir desculpa ou até mesmo de alguma certa forma recompensar o que aconteceu ali no governo do Pol Pot, principalmente com os vietnamitas, laosianos e chineses. Os tailandeses irrelevantes, americanos irrelevantes, e os muçulmanos, eles também precisariam, de certa forma, de um pedido formal de desculpa do governo e até mesmo algum tipo de indenização, seja por terra, seja por dinheiro, o que poderia também acabar gerando uma certa rivalidade entre outros grupos, principalmente os cambojanos não muçulmanos, pensando, poxa, eu estava aqui, passei o mesmo que esses caras passaram e não recebi nenhum tipo de indenização. Sim, o fato de um país voltar à democratização e ser uma república não significa necessariamente que ele vai ser pacífico, que essa volta vai ser pacífico, ainda mais falando de Sudeste Asiático pós-Guerra Fria. Vamos supor que até 1998 eles consigam resolver isso daí e as coisas já ficam muito mais tranquilas ali no país. Obviamente algumas pequenas insurgências, mas nada tipo grave a ponto de precisar de mil militares, né, um modo de falar, na rua. Então, ok, vamos supor que as coisas ali já estão caminhando, já tem ali alguns partidos, alguns governos provisórios. Uma pergunta importante também, quais seriam os primeiros países, basicamente, a reconhecer a República Khmer? Bem, eu já arrisco dizer que os Estados Unidos já iriam reconhecer. O porquê? Porque Nixon e os outros presidentes americanos, só que mais precisamente Nixon, ele já tinha mais afinidade com non-law, e existe até hoje tipo bandeiras da República Khmer na lápide de non-law nos Estados Unidos. Então eles basicamente ainda tipo se lembram da República Khmer. Ok. Os outros países a reconhecer logo em seguida seria a China, porque uma disputa por influência também. A França, obviamente que vendo, né, um jogo de influência muito maior que os Estados Unidos e a China. E o outro país também que reconheceria a República Khmer também por em busca de influência seria a Tailândia. A Tailândia que sempre foi chegado ali, sempre foi amigos, né, do Camboja. Então eu acredito que esses países seriam os primeiros a reconhecer eles. Depois possivelmente viria ali, sei lá, talvez a Turquia, talvez a Malásia, a Rússia mais para frente, bem provável que no governo do Putin, numa tentativa também de tentar deixar uma influência russa ali no Camboja, para ter algumas rotas ali marítimas com um mar que não é congelado. Beleza, já tivemos os reconhecimentos aí. Quais seriam os principais partidos ali no Camboja? Isso eu vou falar com base que eu conheço pelo Sudeste Asiático, tá? Então, eu acredito que os partidos que mais teriam voto ou que mais seriam mais popular ali seria um partido social-democrata, né? Um partido social-democrata, um partido de centro e até mesmo um centro-direita, direita-centro, não sei qual é o correto a falar. Nada muito extremo. O porquê? Bem, tivemos o exemplo ali do Pol Pot ali no comunismo e tivemos ali, tipo, uma ameaça ali americana, né, como se fosse representando uma extrema-direita, como se fosse no law, uma ditadura militar. Então, eu acredito que talvez esses partidos não tivessem tanta fama. Eles até poderiam, de certa forma, existir ali, o Partido Comunista do Camboja, apesar que eu acho que seria muito mais restrito e podado,
como também poderia também existir algum, sei lá, algum partido militar ali, então, assim como também poderiam sim existir partidos mais conservadores no âmbito tradicionais. E eu não digo nem monarcas, eu digo tradicionais, em suas vestes, em suas culturas, não em querer restabelecer uma monarquia, mas sim manter os antigos costumes da mesma, entende? Eu não sei, porque agora eu não tenho nenhum partido aí de exemplo de cabeça aí para explicar para vocês. Mas enfim, eu acredito que o Camboja ele seguiria normal, ele seguiria sendo neutro. As eleições, possivelmente, né, os partidos sociais-democratas, possivelmente eles sempre levariam ali uma vantagem, isso falando com embasamento da maioria dos países asiáticos, né, que tem uma democracia e que a maioria deles tem, tipo, um partido social-democrata sempre ali na frente, sempre no parlamento, então, de certa forma, o social-democrata sempre vai estar lá. Né, o Camboja seria uma república neutra, ele negociaria tanto com os Estados Unidos quanto com a China, só que ele também seria muito mais amigo e muito mais chegado no Laos, Vietnã e Tailândia, justamente, né, por esses três estarem cercando ele, então ele tem que manter uma política de boa vizinhança, senão ele é dividido em três, e daí não seria uma vantagem, beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha, como eu fiquei em dúvida de qual thumb usar, eu vou deixar as duas aí para vocês tirarem print. Por favor, se forem usar, acredita. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O que vocês acharam aí se o Camboja fosse uma república? Deixa aí nos comentários o que vocês acrescentariam, o que vocês tirariam. Deixem suas teorias, eu posso demorar um pouquinho, mas eu faço porque às vezes eu preciso estudar um pouco sobre elas, beleza? Aquele apoio, por favor. Enfim, se inscreve, dá like nesse vídeo e compartilha, mostra para o seu amigo, olha, o Camboja é uma república, quem é Camboja? Entende? Daí você já passa os vídeos do Khmer Vermelho também, beleza? Enfim, falou e fui.